Sim, Belino, como eu te disse há pouco, tô de péssimo humor, cheio de problema. Aqui tá meu advogado, aqui tá meu vice-presidente de negócios. É o seguinte, queridão, quanto tempo mesmo foi a viagem de São Paulo aqui para Nova York? Falei, 9 horas. Ele falou, então tá bom, para você não perder a viagem, you have 3 minutes. Querido, aquela frase ecoou no meu ouvido de um jeito. Falei, deve ter uma pegadinha, tem câmera escondida aqui, hack. Tava para lançar o Aprendiz. Querido, falei, tem alguma coisa aqui que não tá fechando. Para fazer a longa história curta, meu amigo, eu entendi, Odema, que um negociador, um dealmaker, que eu nem sabia que eu era dealmaker, ele me chamou de dealmaker e ele me deu o cartão como sócio de dealmaker. Eu nem sabia eu não tinha nem escutado essa expressão na minha vida, há 22 anos atrás. Um dealmaker, ele tem horas que ele não negocia. O negociador, ele não negocia a qualquer preço, qualquer condição. Não. Às vezes negociar é não negociar. Seguinte, presta bem atenção. Se você quiser ouvir histórias muito bem conduzidas de um cara que foi sócio do atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, você vai ter que ficar até o final desse episódio. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meu nome é Demo Oliveira, sou especialista em expansão de negócios, CEO da Goshen Land, e hoje eu trouxe um cara aqui com aperto de mão forte. Ricardo Bellino, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dema, prazer enorme. O cara tem um aperto de mão igual do Trump. Querido, ou melhor, ou mais forte. Você é igual, não sei, mas que é forte, é. Muito bom, seja bem-vindo, viu? Obrigado, prazer estar com você aqui. Cara, eu fiz vários estudos de você, nós temos um amigo em comum, um é o Giva, outro é o próprio Jean Valério. Sim. E fiz questão de estudar um pouco sobre tua vida, sua história. Vi que você tem um monte de livro. Fez dever de casa, então, né? Fiz o dever de casa. Receber um cara como você aqui, para mim, é um privilégio. Porque aqui, senta aqui, só expansionistas. CEO de empresas, grandes caras. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito bom. Que bom. Primeiro, porque eu adoro o Donald Trump. Atrás da minha mesa tem uma bandeira dos Estados Unidos. Segundo, que poucos têm a habilidade que você faz. Aquele negócio de juntar um com o outro e nessa intermediação de negócios, que nos Estados Unidos tem uma profissão chamada lobista, e aqui no Brasil os caras acham que lobista é um negócio ruim. É ilícito. É né? ilícito, tem essa tá conotação, errado. Então eu vou tentar tirar o máximo de você. Vamos falar de dealmaker, que é exatamente isso. Né? Como que você constrói algo com valor que não é apenas assinar um contrato ou tirar um pedido ou uma nota fiscal. Animal. Dealmaker cria um valor e cria relacionamentos importantes para desenvolver projetos extraordinários. Mas para começar, vamos começar chutando a porta. Vamos embora. Cara, que foi aquela foto? Você saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, cumprimentou o Donald Trump, fechou um negócio com ele. Como você arranjou o telefone do cara? Como você chegou lá? Me conta um pouco dessa história aí. Não, então, já que você disse que as pessoas vão ter que ficar até o final, né? Eu acho que a gente vai dar um passo para trás. Porque chegar naquele momento e poder ter a capacidade de enfrentar aquele desafio não foi uma preparação de oratória. Né? Você pode imaginar. Excelente. Porque vamos deixar pro final isso. É óbvio. Então eu vou trazer, né, um pouco da história, da jornada, para a pessoa entender que um dealmaker, de fato, ou um fechador de negócios, ele não tem um diploma de uma universidade tradicional. Né? Ele se forma na escola da vida. Né? Onde você tem valores inegociáveis e você tem que aprender a lidar com o teu maior inimigo, que é você mesmo. As suas ansiedades, as suas frustrações, os seus medos. Porque é sobre isso fazer negócios. Se relacionar com pessoas pressupõe dominar essa capacidade, né, excepcional que nós temos que ter de gerenciar as nossas próprias impermanências. Porque as pessoas acordam de bom humor e muitas vezes de mau humor. E isso impactará na decisão de um negócio. Não tem a menor dúvida disso. Como que você vai saber se a pessoa acordou de bom humor ou mau humor? Você vai correr o risco, porque se você quer ser empreendedor, você assume realmente carimbar o seu passaporte numa viagem que terão vários sulavancos e vários riscos. Você não consegue saber, mas você tem que estar preparado. Eu sempre digo o seguinte:
se eu posso dizer que na minha grande jornada empreendedora aí de mais de 3 décadas, eu desenvolvi uma habilidade, é a de gerenciar o imprevisível. Eu não sou preparado para o previsível, eu sou preparado para o imprevisível. Então, vamos ter uma conversa ácida? Tá ótimo, eu adoro o imprevisível. Porque quando você está pautado na verdade, não tem nenhuma pergunta, provocação, questionamento que não possa ser respondido com muita naturalidade, com muita liberdade, muita verdade. Então, acho que é um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala em deal maker, ou o cara que faz negócios, junta pontas, Sim. na concepção de muita gente é do tipo, o cara ganha bola, ele tem que ganhar um por fora, não tá certo, isso tá errado. E, cara, sem o cara que apresenta a ponta A com a ponta B, tem negócios que nunca seriam criados. Vou te contar uma história para trazer uma prova social, vamos chamar assim, né? Então vamos lá, vou trazer aqui para você uma história que ilustra perfeitamente o que é um deal maker. Boa. Domingo chuvoso, São Paulo, recebo uma ligação do meu amigo Flávio Augusto. Belino, rapaz, você não tem noção do que tá acontecendo. Tá chovendo proposta de private equity para comprar o WhatsApp. Estão falando em somas de $1 bilhão ou mais. Preciso de um deal maker. Falei, Flávio, primeiro, parabéns, obrigado. Mas calma. Mas calma, respira. Você precisa de um banco de investimentos, meu querido, do seu lado. Você não vai conversar com um private equity sem estar acompanhado do seu banqueiro. E para mim tem um banqueiro em São Paulo que para mim, no Brasil, representa a força por trás e já tinha atuado em meu benefício na estruturação da minha saída da operação com o Trump, que é André Esteves. E ele falou, mas eu não conheço. Eu falei, bom, querido, calma, conhecer, deixa comigo. E assim organizei uma reunião entre todos no BTG Pactual para falar sobre Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, na Faria Lima, para falar sobre, então, a possível, eventual transação de venda da WhatsApp. Bom, e conversa de bilhão para lá, bilhão para cá, bilhão para lá, bilhão para cá. Teve uma hora, quando terminou a conversa, eu falei, gente, atenção aqui pro amigo Belino. Só para deixar consignado, claros como água, que esse deal não será retribuído, agradecido com uma cesta de Natal da Lidador, com um panetone, uma cidra cerezer e um bacalhau salgado. Bom, todo mundo começou a rir muito. E ali naquele momento, o André foi fantástico. Falou, não, Belino, tu é o deal maker do BTG. E aquilo levou, obviamente, muito mais tempo do que precisava. E várias intercorrências ao longo do processo para se ajustar àquele negócio todo. Mas a importância do deal maker, que não é o corretor, querido. O Belino não estava ali para ser corretor de negócios. O Belino estava ali para construir uma ponte. Conectar uma pessoa com uma história maravilhosa como o Flávio, com uma plataforma de negócios como o BTG Pactual, para criar valor. E aquele valor se consolida numa oportunidade, porque Brasil abriu educação do nosso querido Paulo Guedes, naquela ocasião, estava consolidando o mercado, adquirindo, comprando vários ativos educacionais, especificamente na área de idiomas, e aquele mandato estava lá, queridão, no BTG, e se faz uma operação aí, arredondando de $1 bilhão. Então, mas não é a corretagem, é a visão, é conectar as pontas, é gerenciar o momento onde os dois lados, né, numa negociação podem... Não, pera. Entendi tudo, mas que raio, aonde você conheceu o Flávio Augusto? Porque para isso você tinha que ter conhecido o André Esteves, para isso você tinha que ter conhecido o Flávio Augusto e teria que ter mostrado para eles quem era você, o valor, ter levado para casa, ter feito churrasquinho. Vamos lá. André Esteves participou de ajudar a montar a minha ida para os Estados Unidos, porque ele me ajudou a estruturar um recebível, né, na venda das minhas participações para os meus investidores. E Flávio Augusto eu conheço na ilha de Key Biscayne, onde eu morei durante 11 anos em Miami, e ele me foi apresentado por um amigo querido, advogado, que tinha sempre uma visão de projetos, empreendimentos, etc. E aí ele nos apresentou e dali para frente ficamos amigos para sempre. Então houve um encontro casual, desinteressado, porque o deal maker, querido, ele não é interesseiro, ele é interessante. Deal maker de verdade, que faz deal de verdade, desse tamanho. Vamos falar de coisa de gente grande, não vamos falar de criança de bermuda. Estamos falando de gente grande.
ele precisa ser interessante. Ele não pode ser interesseiro. Ele não pode te procurar só porque ele precisa de você para alguma coisa. Uma ponte para te apresentar para alguém, desculpa. Tem que ser um pouquinho mais do que isso. Né? Tem que conquistar respeito, admiração, né? Empatia. Às vezes você vai sentar com um amigo, tomar um vinho. Não tem que necessariamente, obrigatoriamente, sempre ter que vender e comprar alguma coisa. A vida não se constrói uma relação, uma trajetória de respeito, né? Porque quando você tem esse posicionamento na mente das pessoas, eu aprendi uma coisa, Dema, que gentileza é a maior moeda do planeta. A gentileza, querido, ela compra oportunidades, ela abre portas. A gentileza, gentil, espontânea, de verdade. Você me convida para eu vir aqui, compartilhar da minha história com a tua audiência. Temos amigos em comum, queridos amigos em comum, que constrói essa conexão. A vida é feita de conexões. E se você me faz um gentil convite, e eu venho aqui e aceito gentilmente, eu tenho certeza que um dia, não por troca, não por contrapartida, Por gentileza. você vai retribuir. Boa. Você vai dizer, porra, Belino veio lá, convidei pra jantar, depois tive que desconvidar Belino pra jantar, porque tinha organizado tudo diferente. Isso não muda. Isso não desconstrói a agenda, porque Boa. tem valores que estão acima de tudo isso. Verdade. A gente vai tomar um vinho bom depois, a gente vai... A vida é feita disso, né? De colecionar rolhas e não colecionar garrafas de vinho apenas. Né? Eu não conquisto a tua simpatia ou empatia ou respeito porque eu te trago um vinho caro para te impressionar. Mas eu vou te impressionar mais possivelmente se a gente abrir um vinho, talvez que não seja tão caro, mas que seja bom. Mas que seja o veículo, o elemento que nos conectou naquele momento para celebrar ideias, para lembrar de coisas que fizemos do passado, para falar de coisas do futuro, que nós tomamos um vinho para celebrar a vida. E negócios são uma parte da celebração da vida. Concordo. Então eu sou colecionador de rolha, meu querido. A minha caixa de rolha está sempre transbordando. A adega está sempre vazia. Porque eu tomo o vinho. Ou seja, a adega vazia é um sinônimo que você está se relacionando bem. É isso. Você não está guardando para um dia especial que pode ser que nunca aconteça. É, boa. Animal isso. É isso, acho que isso me define. Mas tem um fator que você está falando, e na minha mente vem, Ricardo Belino, é que você tem que manter a relação. Muitas vezes, por exemplo, você é um cara interessantíssimo. Eu gostaria de te beber inteiro, esse teu cérebro aí, ó, e puxar esse teu cérebro dizendo, cara, como esse cara chegou nisso, como ele conectou. Eu me considero um bom networker. Porque eu faço amizades, as amizades são duradouras e fico com essas amizades durante anos. Tem hora que ela precisa de mim, tem hora que eu preciso dela, vou conectando, vou abrindo as portas e vou indo. Sem pedir nada em troca. Sim. E só que daqui um pouco vem uma oportunidade aqui, eu falo, ó, essa oportunidade eu conecto com fulano A. Só que não é natural você manter. Tem pessoas que você conecta, tem pessoas que você mantém. E aí eu te cutuco. Eu sei que você vai deixar pro final a história do Trump, mas uma coisa é você conectar com o Trump, outra coisa é você se manter no ciclo dele de amigo. Como é que faz isso? Então, eu vou te dar... Por isso que eu te disse que eu ia dar um passo para trás, porque para conseguir ter tido a oportunidade de conseguir uma entrevista, uma reunião com ele, aquilo não foi feito, primeiro porque eu não o conhecia, e nem tinha nenhuma ideia do outro planeta, a não ser um grande amigo em comum. De uma história maravilhosa que eu tive o privilégio de viver como a minha primeira empreitada empreendedora, que foi trazer a maior agência de modelos do mundo para o Brasil, na década de 80, quando eu tinha só 3 pequenos problemas, quando eu tomei a decisão que eu ia fazer aquele projeto acontecer. Eu não tinha um puto no tostão, não falava uma palavra de inglês, não conhecia ninguém na moda. Mas eu falei, porra, se eu superar esses 3 obstáculos, essas objeções que agora falam o tempo todo, eu tô com isso resolvido. Isso foi uma matéria, Dema, que eu li numa revista, meu amigo. Na casa de um amigo acidentalmente. Eu tomei uma decisão naquela noite. E eu fiz acontecer. Me tornei carteiro da DHL para viajar como courier, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem para Nova York. E assim eu começo uma jornada do empreendedor destemido, corajoso, louco, sim, considerado louco pelos meus amigos, pelos meus pais, etc. E aí essa relação que se materializa
no sucesso de um primeiro contrato que eu fecho com a Elos, que foi meu grande patrocinador, que assinou um contrato de $1 milhão comigo em 1987. Em Brands é agora. Elos, Nelson Alvarenga, lá atrás, estou te falando, na década de 80. Primeiro contrato que eu assino foi $1 milhão. Uau. Mas tudo isso, e eu tinha 22 anos de idade. Eu era o dono da agência mais importante de modelos do mundo, com um sócio, uma marca fantástica, um contrato milionário. Mas nada disso é importante. Óbvio que é muito importante pro ego de um jovem empreendedor que está começando a sua vida, que tem a validação de tudo isso. Mas aonde que eu te digo que reside o grande segredo de se tornar uma pessoa interessante, capaz de fechar negócios multimilionários? Foi a relação que eu construí de amizade e de cumplicidade com aquele cara que foi meu objeto de desejo 30 anos atrás. John Casablancas, o fundador da Elite. E assim a gente construiu juntos não só uma trajetória fantástica de negócios, de sucesso, de dinheiro, de festas, de mulheres lindas, como você pode imaginar, numa Disneylândia da beleza. A Elite era a Gisele Bündchen, não é? Nós descobrimos, ela tinha 13 anos de idade. Uau. Em 94. E aí, meu querido, é o seguinte, eu tive o privilégio de ser convidado por esse homem, pelo John Casablancas, para cuidar do seu funeral, querido. Vamos falar de jogo de alto nível? Vamos falar de régua lá em cima? Vamos falar de vida mesmo, importante, do que interessa nessa vida. E esse cara, quando eu fui abordado na minha casa por uma pessoa que queria me vender um terreno, ou melhor, que eu intermediasse a venda de um terreno como corretor, coisa que não sou, então não comprei a ideia. Mas eu falei, querido, isso aqui não é para intermediar a venda de um terreno pro John Casablancas para gente comprar um carro com uma comissão de corretor. Desculpa. Isso aqui é pro Donald Trump. Quando eu tive essa ideia na varanda da minha casa, tomando um vinho, o cara falou, você pirou. Que Trump, rapaz? Tá maluco? Eu quero tentar intermediar essa venda desse terreno, comprar um carro. O Trump era o dono ou ainda é o dono do concurso mundial de modelo? Não é mais, do Miss Universo. Miss Universo. Não é mais. E aí... Naquela época ele era? Ele era. E aí é o seguinte... O cara me apresenta aquela ideia, eu tenho aquela loucura mais uma vez, que nem a da Elite. Falei, vou falar com o Trump. Eu sabia que ele era amigo do John Casablancas, o meu amigo sai de casa, eu ligo pro John e falo, querido, é o seguinte, tem uma oportunidade de um terreno que a gente pode desenvolver um empreendimento aqui em cima, mas a marca tem que ser, a assinatura tem que ser do Trump. Você me apresenta? Querido. E ele falou, olha, sim, eu te apresento, mas deixa eu ver como é que ficou a nossa relação, porque... Alguns anos atrás, ele montou uma agência de modelos e roubou o modelo minha, roubou empregados meus, e eu mandei uma daquelas minhas cartas ácidas para ele, e ele nunca me respondeu, não sei se acabou a amizade, se o amor acabou. Bom, passam 2 dias, ele me liga de volta e falou, conversei com a minha ex-empregada, e ela falou que ele, tem uma lembranças fantásticas nossas, que tem saudade, não sei o que, ele falou, vai funcionar. Ele faz um fax, Dema, pro Trump, de 4 parágrafos. 4 parágrafos. Um fax. Queridão, 2 dias depois, assistente do Trump me liga, era o Trump na linha. E tivemos uma conversa muito entretida, muito simpática. Mas aí você já falava inglês? Já, óbvio. Aí já não precisava mais viajar de DHL, já falava inglês fluente. E aí é o seguinte, e aí ele me pergunta qual era o projeto. Eu falei, olha, mas eu já mandei um PowerPoint para sua secretária. Ele falou, mas eu não recebi, manda aqui para minha assistente pessoal. O homem não é que ele me ligou uma vez, ele me ligou 2 no intervalo de 10 minutos naquela tarde e falou, vem aqui me apresentar o projeto. Segunda-feira, 9 da manhã. Pode? Posso. Ok, tá fechado. 9 da manhã na segunda-feira eu entro na sala do Trump homem. Tower. Trump Tower, 27º Quinta Avenida. andar. Quinta Avenida, 27º andar. Do lado da loja da Apple. Do lado... Não existia, né? Colado com a Tiffany, né? É. Querido, e ali eu encontro um Trump diferente daquele que me ligou. Sentado na mesa, não se levantou para me cumprimentar, tinha na frente dele 2 pessoas, o advogado, um homem mais velho, e um outro cara que era o vice-presidente dele de negócios. E eu senti que tinha alguma coisa errada. Eu estava no meio da sala, em pé, eles todos sentados, ninguém se levantou. E ele virou-se para mim e falou assim, Belino, como eu te disse há pouco, tô de péssimo humor, cheio de problema, aqui tá meu advogado, aqui tá meu vice-presidente de negócios. É o seguinte, queridão, quanto tempo mesmo foi a viagem de São Paulo aqui para Nova York? Falei, 9 horas. Ele falou, então tá bom, para você não perder a viagem, you have 3 minutes. Querido, aquela frase
ecoou no meu ouvido de um jeito. Falei, deve ter uma pegadinha, tem câmera escondida aqui, hack, tava para lançar o Aprendiz. Querido, falei, tem alguma coisa aqui que não tá fechando. Para fazer a longa história curta, meu amigo, eu entendi, Dema, que um negociador, um deal maker, que eu nem sabia que eu era deal maker, ele me chamou de deal maker e ele me deu o cartão como sócio de deal maker. Eu nem sabia que eu não tinha nem escutado essa expressão na minha vida há 22 anos atrás. Um deal maker, ele tem horas que ele não negocia. O negociador, ele não negocia a qualquer preço, qualquer condição. Não. Às vezes negociar é não negociar. Então eu não quis negociar, por exemplo, mais meia hora de tempo. Injusto, não? Você me convida para vir aqui, 9 horas de avião. Você me diz que eu tenho 3 minutos para te apresentar um projeto. Você podia ter me dito isso antes, né? Ou me dissesse para eu não vir, que você estava de mau humor. A vida não é assim, meu caro. A vida real não é assim. A vida real é o aqui e agora. Por isso que o orgulhoso não consegue avançar. Claro que não. Numa dessa, o orgulho já congela, frita, vai ficar magoado, vai bater a porta e vai sair falando mal. Querido, o jogo é esse? Ou o jogo é quebrar, romper aquela dinâmica? E aí eu me dei conta que eu tinha pouquíssimos segundos e ao invés de eu tentar responder ou criar qualquer narrativa para justificar ou explicar alguma coisa, que obviamente em 3 minutos você não consegue, eu resolvi fazer a dinâmica ao contrário, reversa. Fazer perguntas para ele. E ali eu comecei a fazer uma sequência de perguntas. Eu falei, Donald, você sabia que no Brasil a gente tem a 2ª maior frota de jatos privados do mundo? Você sabe quando você faz uma pergunta para alguém? Eu escutei isso de um especialista em defesas, assim, treinador da SWAT. Você está sobre a ameaça de uma arma de fogo, ameaça de vida contra a sua vida. Você faz uma pergunta para a pessoa. Ela para. Ela é uma coisa que ela não é... Você não raciocina. Se o cara te pergunta, Dema, qual é o teu time? Você não vai parar e raciocinar se você vai responder ou não. Você vai responder aquilo. Na hora que você responde, você tira o foco da arma ou daquela mensagem que você colocou. Você desconstrói. Porque é uma reação involuntária. Não é racional. Bom... Será que funciona com a esposa isso aí? Querido, tenta. O pior que você pode conseguir é levar uma esculhambação, né? Ela vai estar aprendendo isso aí aonde? Que livro de autoajuda que você aprendeu isso? E aí eu falei, você sabia que nós temos a 2ª maior frota de jatos privados do mundo? Ele falou... Ele ficou assim meio, né, atônito. Não esperava receber uma resposta. Pergunta, querido. Ele queria que eu largasse mão em 3 minutos e fosse embora. Aí ele falou, não. Falei, então deixa eu lhe dizer, em São Paulo, a primeira em número de helipontos do mundo. A maior metrópole de São Paulo tem o maior número de helipontos do planeta. É maior do mundo. Não. Uma Ferrari no Brasil custa 3 vezes a 3 vezes e meia mais do que custa aqui em Nova York. Tem fila de espera e nego paga ágio para tirar na frente do amigo. E as vendas de Louis Vuitton, de Prada, de Chanel no mercado brasileiro são equivalentes às vendas por pé quadrado na Ásia. Então, deixa eu lhe dizer, no segmento de luxo, no setor de luxo, na indústria de luxo brasileira, as categorias, né, acessórios, carros, helicópteros, aviões, já estão todas ocupadas com as marcas mais importantes do mundo. No mercado imobiliário, não. Tem uma oportunidade para você se posicionar como Ferrari, Louis Vuitton. É isso. Não gastei 2 minutos para falar. Ele olhou, me abriu um sorriso e ele falou, olha, eu não sei que projeto é esse não, mas com essa postura, alguma coisa nós vamos fazer. Queridão, menos de 24 horas eu tinha assinado um term sheet com o cara. Ele nunca tinha feito um negócio fora dos Estados Unidos. Você tem esse term sheet até hoje? Claro. Lógico. Tá no livro? Tá tudo no livro. A foto e tudo? Mas, querido, melhor do que o term sheet que está é a carta que ele escreveu para a Secretaria de Imigração americana para dizer que os Estados Unidos deveria colocar um tapete vermelho para me receber na América para fazer negócios na América. Uau! E é o prefácio que ele escreveu dizendo, eu estava de mau humor, eu não queria fazer negócio e o cara me fez uma apresentação e nós tornamos sócios. Isso foi parar na capa do The New York Times. Então, mas eu não Você guardou tudo isso? Óbvio, mas eu não estou falando isso. Essa é a versão... Mas da onde tirou isso aí, cara? Porque não é natural isso. Querido, é estar preparado para o imprevisível.
Acho que Deus falou assim, ó, vou te dar... Sim, o que você quiser, mas você precisa estar aberto para não querer falar o que o outro quer ouvir. Porque na hora, no teu lugar, talvez eu ia falar assim, cara, esse é o percentual do mercado, é isso, não sei o que, o cara... Dorme. Dorme, né? Tudo bem. Mas é que a Foi maneira... excelente tua pergunta. Você tá entendendo? Porque eu não afirmei, eu perguntei. É muito diferente. Você pode chegar lá com um elenco de estatísticas do mercado, o cara vai dizer, que sono. Não te perguntei nada. Eu te perguntei alguma coisa? Não, meu amor, você não entendeu. Quem tá perguntando sou eu. Você me responde se você pode ou não. E me desculpa, meu querido, ele não pagou minha passagem de avião, não pagou meu hotel, não me deu um copo d'água, não me deu um cafezinho, você pelo menos me deu um café coado. 3 minutos você foi embora. Não, querido. Porque depois de eu fazer essa abertura, ele mandou os caras saírem da sala, nós ficamos 1h30 conversando na sala. Depois ele chamou o advogado, me mandou na sala de reunião, e aí de lá, às 5h da tarde, eu tinha um term sheet no meu hotel. No dia seguinte, às 8h30 da manhã, estava assinado o term sheet com ele. Voltei para o Brasil e aí comecei a estruturar o fundo, etc. Mas eu acho que o interessante aqui para o teu público não é exatamente o negócio em si, é a atitude. É como eu enfrento aquela objeção com um senso de humor. Porque sim, as pessoas têm impermanência de humor. E as pessoas não é que são bipolares. Também são. E nisso o Casablanca estava vivo. Estava vivo. Mas não estava lá para segurar minha mão, meu querido. Ele mandou a carta, que já fez um grande serviço. Ele abriu a porta. O cara me ligou, querido. O cara me ligou. Entendeu? O próprio. Então, mas eu te digo que tudo isso, Dema, eu acho que tá enquadrado, tá emoldurado numa parte da minha história que é pautada no ego. Hoje, né? Consolidando todo esse caminhar e meu próprio propósito de vida, eu mudei o G pelo C. Então hoje o Belino, né, trabalha pelo eco. E o que é o eco? É inspirar as pessoas. É chamar a atenção das pessoas de uma mudança de mentalidade, de expandir a mentalidade. Empresarialmente, tem nada de filantrópico aqui. É empresarial. Mas é uma atitude, é uma postura. Hoje o meu compromisso eu fui e sou um deal maker importante. É o deal maker da Elite, o deal maker do Trump, o deal maker da WhatsApp com o BTG. Tá tudo bem. Mas se isso só servir para o Belino, ele vai começar e vai terminar em mim mesmo. Eu não vou conseguir construir um legado. Então eu estou trabalhando hoje para, por exemplo, formar as minhas filhas em serem deal makers da vida. Não é só para fechar negócios, mas para entender essa dinâmica. E assim criar, e estou criando agora, e aproveitei esse momento tão caótico do trade, né? Do Trump impondo sanções e tarifaços, etc. E aí você tem dois tipos de gente que olha e fala, que cara mau, que malvado, que injusto. Claro, vai lá, queridão, segue a sua vida nessa linha. A outra é a minha. O que eu estou aprendendo dessa maior aula de negociação que a história moderna já nos presenteou? Eu gravei um podcast aqui que eu falei assim que eu nunca vi um cara tão inteligente. Ele vai, eleva as tarifas. Isso. Aí, a tarifa era 10, ele eleva para 50. Aí vem o Japão e fala, 20 tá bom? Aí fala, o dobro, 100%. Cara, o Trump é bom, é meu amigo pra caramba, ele Querido, agora fez para 20. Querido, ele tem estratégia. Estratégia. E o que nós podemos aprender? Eu estou aprendendo todo dia, tendo negociado com ele. E eu estou compartilhando. E a minha Menino, escola de deal makers... Eu não sei se eu choro ou se eu fico feliz com a situação atual. Do lado de cá. Sim. Do verde e amarelo. Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas por que não? Porque está faltando o quê? Estratégia. Não tem estratégia. Tem... Povo sem estratégia morre. É isso, querido. É óbvio. Porque no final do dia, ele é um deal maker. Ele não é estadista, ele não é político, ele é deal maker. E está fazendo um serviço para a América maravilhoso. Maravilhoso. Ele é deal maker da América S.A., querido. A maior empresa do planeta Terra, querido. Ou você acha que não?
Com maioria no Congresso, com maioria no Senado, com maioria de apoio do empresariado. Acabou de mandar embora a moça lá do Fed. E aí, querido? E é isso aí. Tem estratégia. Né? Então, se você quer ter sucesso, eu sempre digo o seguinte, Dema. Você quer ganhar no xadrez, meu amor, você tem que jogar com as peças do tabuleiro. Você não pode inventar uma peça, querido. Você tem que ser master, blaster na arte de utilizar bem as peças do tabuleiro do xadrez, querido. Ou você quer inventar peça para ganhar o jogo? Não. Você tem que entender a estratégia daquele jogo, com aquelas peças, e usar os melhores recursos que estão à sua disposição. É sobre isso. Não é inventar moda. Agora, você não vai entender quem é o outro. Você acabou de dizer aqui no início que você fez um dever de casa. Estudei aqui o Belino, temos amigos em comum, fui lá fazer meu dever de casa. Hoje em dia tá fácil. Google, ChatGPT, a mole. A cola tá fácil. Você fez. Tô achando que aqui ninguém fez dever de casa para entender como é o jeito Trump de negociar. Não, se ele pegasse o livro que o Trump lançou em 1980, eu li esses dias. Querido. Falei, cara, e não mudou nada. Nada. Nada e igual. Posso te dizer, o privilégio que eu tenho, minha editora comprou todos os direitos de todos os livros do Trump, dos quais 4 ele cita a nossa história, e temos um 5º, que é o meu livro com ele, que é o You Have 3 Minutes, que foi publicado em mais de 13 países, e eu fui convidado para escrever o prefácio e introdução do livro A Arte de Fechar Negócios, The Art of the Deal, que foi o primeiro livro dele, o primeiro grande best-seller da vida dele. Enfim, então eu escrevi o prefácio desse livro aqui no Brasil, mas é isso, mais uma vez, né? Saiba com quem você está falando. E hoje se ensina isso, né? Hoje eu compartilho com as pessoas isso. Eu diria que ensinar me dá coloca... Dá pra ensinar? Querido, eu acho que dá pra você provocar as pessoas, porque assim, o ensinar me pressupõe a posição de professor. Eu fugi da escola, querido. Boa. Então assim, eu sou dropout. Então não é professor Belino, ok? Agora, o Belino, ele sim é capaz de sentar com você numa mesa de restaurante, que talvez eu vá discutir com você o negócio lá no cafezinho, mas para te ajudar, de alguma maneira, a despertar uma maneira de enxergar as coisas. Como eu lido comigo, com esses momentos. Querido, não era sobre o Trump. Antes dos 3 minutos, não era sobre o Trump, era sobre o Belino. Quando o Trump disse, you have 3 minutes, não é o Trump, é o Belino. Como o Belino reage a esse momento? Boa. Como é que você reage nesse momento? É aí que eu entro. Para te ajudar a realmente ter uma percepção de risco, recompensa. Dizer o seguinte, querido, já perdeu o Playboy. Tudo. Não sobrou nada. O cara quer te botar para fora em 3 minutos. Então, querido, vamos usar todas as possibilidades para reverter esse jogo. Porque se é pra sair com o rabo entre as pernas porque o jogo já terminou, nem entra no campo, nem vai lá. Tenha coragem e dizer, não vou, porque eu sou um covarde. Não, isso não pode ser. Então, o que eu acho que eu trago de diferencial, e essa proposta da Dealmaker Academy, que é a primeira academia de dealmakers do mundo. Inclusive vou ser agora homenageado no dia 12 de setembro, no dia do aniversário de 123 anos do presidente JK em Brasília, no Congresso, como presidente da cadeira de dealmakers no Brasil. Uau. Então nós vamos criar, querido, obrigado, nós vamos criar uma nova profissão. Do mesmo jeito que você tem os corretores de imóveis, nós vamos ter os dealmakers, os fechadores de negócios, para dar um suporte institucional. Mas voltando à tua pergunta, eu diria para você que eu acho que eu sou esse cara de mudar o mindset. É sobre isso. Não é... É mais do que ensinar, é despertar consciência. Mas me permita ser um chato aqui. Vambora. Quando você desperta a consciência... Então vou dar um exemplo. Eu chego e falo assim, eu preciso... Conheci aqui o Belino, viramos amigo, participamos de uma palestra, 2 palestras, hoje não deu, mas amanhã a gente janta, a gente almoça. Cara, que legal, tem uma boa conexão aqui. Aí eu vou falar assim, Belino, teu podcast foi muito bom, bombou. Vou te indicar para um podcast ainda maior, porque todo mundo tem que ouvir tua história. Aí você vai lá, e aí você vai um conectando e vai aumentando ali o relacionamento. Aí chega um determinamento que eu falo assim, Belino, tô com um cliente aqui
da minha consultoria. O cliente já fatura 100 milhões. Ele precisa abrir uma nova planta. Está com um contrato da CIMED para fechar. Ele fornece produtos para a CIMED. Estão conversando com ele. Mas eu acredito que estão vindo com cheques baratos num negócio que vale muito. E eu estou te falando na perspectiva de alguém que entende muito de negócio, que já montou vários negócios bilionários, mas que plantou a semente, que regou e fez crescer. Então eu vejo que talvez eu preciso de uma ajuda sua, Belino, em conectar com alguém diferente. Sim. Eu sei que isso não está no teu portfólio. Quem que você quer saber? Que deixa eu olhar na minha lista amarela aqui. Meu cardápio. No meu cardápio e ver quem que é. Mas de uma forma ou não, um deal maker, ele também tem portas que só ele abre. É verdade. Então eu falo assim, Belino, o que eu faço? Qual porta que eu devo bater? Da mesma forma que o Casablanca fez contigo? É isso. Aí eu vou te dizer uma coisa. Faz sentido, tô falando? Faz muito sentido. E eu atribuiria uma referência metafórica a essa colocação que você colocou. Eu brinco que eu sou cada vez mais alfaiate e menos fast fashion. Boa. Por que isso? O terno sob medida, queridão, só cabe em você, não cabe em mim. Vai ficar curto, vai ficar apertado, vai ficar comprido pra você. Alfaiate. Porque se você tem um cara que tem uma empresa em franca expansão, 100 milhões de faturamento, importantíssima, vai fazer um deal desse nível, e aí você tem aí a sensação de que o cara tá tratando ele num nível, né, de fazer um leilão, comprar barato, esmagar o cara, não vê valor na relação, só vê, né, o oportunismo de usar o poder econômico para tirar vantagem, né? Esse é o tipo de negociação ruim, que pressupõe uma relação de curto prazo, imediatista, né? Eu tive o privilégio de dividir o palco com o Paulo Guedes agora, tem 2 semanas atrás, e eu fui convidado para perguntar a ele alguma coisa, né? A coisa de ser um especialista em pergunta. Excelente. Não é ser especialista em resposta, queridão. Porque hoje em dia não precisa, meu amor. Já inventaram o ChatGPT, todas as respostas estão lá. Agora, saber fazer pergunta certa, isso não inventaram ainda. ChatGPT não faz pergunta certa, ele dá resposta para as perguntas que você faz para ele, ok? Então, eu subi lá no palco para fazer a pergunta para Paulo Guedes. Falei, Paulo, fui sócio do Trump, 22 anos atrás. Estamos vivenciando o que podemos chamar da aula de negociação mais espetacular da história recente, né? Do mundo moderno. Porque é negociação no mundo inteiro, com os grandes. China, não é isso? Muito bem. Cara, ele pegou todos os países. Não sobrou ninguém. Meu tá Deus, bom? né? A gente tinha que ter ficado quietinho, né? Em silêncio, para não lembrar da gente existia, não. Teve que dar opinião sobre a negociação dos outros. Para quê? Para arrumar confusão. Falar que o dólar não... Querido, pelo amor de Deus. Então é o seguinte. E aí, querido, eu pergunto para ele, Paulo, o que você, né, extrairia de lição relevante nesse momento para a minha recém-criada escola de deal makers? Querido, falei ao coração do homem que adora, ama educação. Ama educação. Ele falou, Belino, como professor da Deal Maker Academy, tá gravado, tá postado na minha rede social. Ele falou, eu como professor da Deal Maker Academy, diria que existem vários tipos de formas de negociar, estilos de negociação. O que eu, Paulo, gosto é o ganha-ganha. O que eu, Paulo, gosto é, eu preciso me preocupar com o que o outro está buscando, o que o outro está pensando e esperando, porque eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu quero, eu já sei. Agora, eu não sei o que você quer. Então, como é que eu vou conduzir essa discussão para ter um entendimento do que você quer? Porque se não for ganha-ganha, ganha-perde, meu querido. E ganha-perde ninguém gosta. Porque o que perdeu vai te dar o truco ladrão. Mas não tenha dúvida, querido. Vai demorar 1 ano, 1 mês, 6 meses, vai vir o truco ladrão. Você pode ter certeza. A vida é feita disso, querido. Excelente resposta. É isso, você tá entendendo? Então eu te diria que... Você sabe que ele é excelente em dar resposta. Eu dividi o palco com ele também num evento lá em Florianópolis, e aí eu fui almoçar com ele. Sim. E aí não fui só eu, Sim. tinha outros empresários. Sim. E aí eu falei, Paulo, posso fazer uma pergunta? E ele falou, pode?
Eu falei, e esse negócio do governo emprestar dinheiro, não parece o voo de galinha da ex-presidenta? Ele falou assim, eu vou te responder de forma estoica. Do tipo assim, a minha própria pergunta responde a minha... Ele é muito bom, né, cara? Ele é muito preparado. Muito preparado, uma pessoa gentilíssima. Inclusive, assim, eu extraí ali as melhores partes, mas assim, foi uma resposta de quase 15 minutos, querido. Uma pergunta que eu fiz. Vou ver com detalhe. Você vai ver. Mas, de novo, eu acho que a gente tem na vida as oportunidades de fazer as perguntas certas. Então, não se preocupe em sempre estar preparado para dar uma resposta certa. Mas você teve o privilégio de fazer essa pergunta. Né? Eu tive. Quando eu desci do palco do Rosewood, as pessoas me chegaram pro meu lado e falaram assim, peraí, Belino, te conheço. Tava tudo combinado, né? Isso já estava combinado, vocês dois? Não é possível. Como é que você faz uma pergunta dessa e tem uma resposta daquele tamanho contextualizada? Não é, querido. É ser você mesmo. Ele é um monstro também. Entendeu? Ele é gostoso de falar. Ele né? é. Muito, gostoso muito, de ouvir, né, muito. cara? Não, e muito preparado. Dá uma aula. Ele é professor, querido. Ele dá aula. Geopolítica, né? Gostoso de ouvir. É muito bom, bem, muito né, competente, entendeu? Então, assim, é disso que a gente precisa, né? Se inspirar, estar próximo de pessoas que podem nos contribuir com essa visão de mundo expandida, né? Belino, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que eu falei que eu ia entrar em alguns assuntos? Se tiver alguma coisa que você não puder responder, você fica à vontade. Vamos lá. Hoje, quais são suas fontes de renda, então? Um deal maker, ele ganha dinheiro na negociação? Sim, Ele pega equity? sim. Na verdade, assim, o deal maker, ele é fundamentalmente remunerado por finder's fees quando se estruturam negócios, como, por exemplo, o que eu te contei da operação que eu mediei junto com o BTG, o WhatsApp e Quando Educação. termina, você fala, esse percentual é meu. Eu não falo, o banco me fala. Não necessariamente eu tenho que ter um percentual da empresa do terceiro. Não necessariamente e dificilmente terá. Né? Eu digo numa estruturação de uma operação desse tamanho. Tá? Quanto ganha percentual? Querido, eu posso te dizer assim, não acho que tem, né, um segredo, até porque já é um deal de muito tempo, né? Mas eu posso te dizer que eu recebi o maior percentual pago por um banco de investimento sobre a taxa dele de uma transação que foi 15%. Né? Então é uma taxa, é um finder's fee, vamos dizer, generoso. Ou seja, do que ele ganhou, 15% foi para você. Foi. Excelente. Generoso. E assim, mas para te contar uma história que eu acho que é curiosa, eu acho que vale trazer aqui para ilustrar, para você entender. Então assim, realmente o deal maker, querido, ele é o cara que ele estrutura deals e são essas as fontes de receita. Ou, por exemplo, no caso do Trump, eu não fui um deal maker, eu construí equity. Eu tinha 25% do equity da Trump Realty Brasil, que eu vendi quando eu fui embora para os Estados Unidos. Eu construí equity, eu sempre construí equity. A Elite, eu tinha 51% das ações. Na Trump Realty Brasil, eu tinha 25% das ações. Então, eu construí goodwill, construí valor, capitalizei, tinha os investidores e vendi, porque eu tenho essa dinâmica de entrar e sair. Então, eu capitalizo não só e muito mais no equity do que nesses finder's fees. Eu não faço isso. Então, assim, Com você buscou constância. oportunidade, Isso. juntou o É investidor, isso aí. falou É assim, isso. cara, eu faço aqui tudo, mas isso aí. esse percentual é meu. É isso aí. Exatamente isso. Legal. OPM, Other People's Money. Sempre, é a minha especialidade. Agora, o que acabou acontecendo, que foi muito interessante, Dema, é que eu fui convidado para fazer um IPO humano. É uma história genial. Pelé tinha feito, estou te falando isso ali na pandemia. Ofereceram 5 slots de meia hora para você falar com o Pelé, uma plataforma chamada Human IPO, de Los Angeles, que negociava, transacionava tempo. Então, o IPO humano está baseado em transacionar tempo das pessoas. E eu fui convidado para fazer parte dessa iniciativa e foi avaliado o meu tempo em $5.000 a hora. Legal. E aí eu consegui precificar a minha hora de uma maneira institucional. Então, o que acontece hoje é que quando por exemplo, você faz suas mentorias, eu faço as minhas. Eu estou transacionando meu tempo futuro. Sim. Então, eu consegui criar, mas o melhor você não tá por vir. É que avaliaram a minha marca pessoal em 78 milhões, Dema.
Uau. Eu integralizei no balanço patrimonial da minha empresa. Eu transformei o capital social da minha empresa, alavancado por um laudo pericial de um registro da minha marca pessoal que foi avaliado em 78 milhões, e a Junta Comercial e a Receita Federal deferiram. Eu vejo o meu capital social de uma empresa fundada em 2006 para sustentar operações de intermediação de negócios, cujo capital histórico era 10 mil reais. Hoje é 78 milhões e 10 mil reais. Porque isso é o teu principal ativo. É isso. Teu asset é esse. Esse é o meu ativo. Você não é uma fábrica que tem Não. uma máquina. Eu tenho horas Um futuras. nome? É um nome, uma reputação. Como é que faz pra ter essa análise desse negócio aí? Vou te apresentar. Mas você sabe o que é interessante? Mas vamos lá, só para... Mas eu adorei tua lógica nisso Mas aí. agora eu vou completar a lógica para concluir o raciocínio, tá? Quando você descreveu muito bem, quando o meu ativo mais importante sou eu, mas o eu, como é que eu defino o eu? Como é que eu monetizo o eu? Como é que eu precifico o eu? No meu caso, tem uma marca que representa uma história, uma trajetória, que se materializa num laudo pericial com um valor, ok? Muito bem. Aí eu preciso dar liquidez para isso. Bom, transforma em capital social. Você pode imaginar, com a experiência que você tem, qual é o benefício de ganho de capital que eu tenho sobre esse ativo. Porque qualquer transação de ganho de capital, até 78 milhões é zero a minha tributação. Já está integralizado. Sou eu. É o meu ativo. Foi reconhecido. Está no capital social da empresa. É inquestionável. Já não tem mais o que se discutir sobre isso. Então eu tenho um benefício, de fato, fiscal, com repercussões financeiras importantíssimas numa transação futura. Mas o interessante notar é o seguinte: essas minhas horas, elas não são acumulativas. Porque a hora que eu não usei ontem, acabou. Não é isso? Eu estou zerando o relógio todo dia, não estou? Então eu posso vender futuro. Eu posso vender a hora do Belino no futuro, tá bom? Mas para isso eu tenho que estar vivo. E eu sou imortal. Eu não sou imortal. Eu sou mortal. Então o que eu decidi fazer? Estou estruturando uma pólice de seguro de vida. Porque se eu faço um negócio de mentoria com você, para me mergulhar no teu projeto, e você precisa 1000 horas do Belino, estou dando um exemplo, só para botar um número. Eu fecho um contrato com você, vai me pagar, né, em determinadas condições. E se eu faltar? Você fica no prejuízo? Você já me pagou 50%? Você fica no prejuízo? Estruturei uma apólice de seguro de vida, onde eu tenho lá uma fração da qual você é beneficiário. Então a empresa reconhece você, e se tiver amanhã acontecer alguma coisa, você vai receber aquelas horas que você comprou, que eu te vendi a futuro e que eu não te entreguei por um fato, né? Como, por exemplo, uma falta minha. Então, eu estou dizendo isso porque eu sei realmente fazer a gestão do meu grande ativo, que é meu nome, minha reputação e meu tempo. Dá pra você brincar também nas questões de inteligência, né? Sim. De pegar teu cérebro, botar numa inteligência artificial. Já tá. Todos os livros, palestras, entrevistas. Inclusive, você pode falar comigo no meu chat, no meu GPT Belino, com voz. E ainda fala em qualquer idioma. Então, olha que legal. É um aplicativo genial. Depois eu te deixo o link, você compartilha com o teu pessoal para eles poderem interagir comigo. Você conhece o Gugu Stocco? Claro, muito. O Gugu Stocco fez um negócio mais ou menos isso, né? De IPO, mano. É. Compartilhamos muito sobre isso. Somos muito amigos também. E dividimos muito sobre essa visão, né, do que é essa economia, né, essa nova economia baseada em pessoas. Você lê o tempo todo. Hoje se fala do unicórnio de uma pessoa só. Porque hoje, com todo o ferramental e a inteligência disponível, você precisa de uma mente brilhante, capaz de executar um plano, mas os recursos estão lá, querido. Então você está falando hoje do eucórnio. É o eucórnio. É o unicórnio de uma pessoa, queridão. Faz sentido. O mundo mudou. Quantas pessoas você substitui com essas automações inteligentes, muitas. Com eficiência, hein, querido? É. Não erra não, hein? Organiza, registra, analisa, sugere, né? Controla, administra, dá follow-up. Querido, e o mundo não vai mudar, não.
E, Belino, a gente tá indo pra parte final, mas eu quero fazer uma pergunta pra ti. Sim. Qual que é o futuro do Belino? Do tipo assim, quais são os próximos passos dele? Porque a pessoa vai estar escutando e vai falar assim, cara, entendi, ele tem lá a empresa dele integralizada, ele continua fazendo Dealmaker. A pessoa que tá te escutando, se você puder compartilhar um pouco de futurologia, qual é a futurologia? Não, eu te diria de presontologia, não de futurologia, de presente, né? Hoje, o Belino tá comprometido na edificação da Dealmaker Academy, que é essa escola de Dealmakers e que, por sua vez, tem um ecossistema que é o Dealmakers Club, onde todas essas minhas, vamos dizer, experiências, né? Porque eu sou um cara que eu gosto de experiências. Esse ano eu estou lançando um livro chamado Empreendedorismo em outubro com um grande investidor do Vale do Silício, o Rive, que escreveu um livro com esse nome sem querer. E a gente se encontrou e somos autores da mesma editora. Legal. Eu, ao mesmo tempo, tenho uma vila lá na Itália, que chama Comune de Belino. Então, fazer parte do Dealmakers Club, para poder enxergar o mundo e agir como eu, você precisa viver e sentir como eu. Precisa se permitir silenciar. Precisa se permitir correr o risco. Sentir aquele medo aterrorizante e ir com medo mesmo, né? Se permitir essas possibilidades de mudança, porque a vida é mais interessante assim, né? E entender que a felicidade precede o sucesso. Então hoje eu estou muito comprometido com isso, né? Então hoje o Belino, ele é o pilar da Dealmaker Academy. Ele é um elemento que compartilha, inspira para transformar a mentalidade das pessoas para serem grandes dealmakers. E como faz para entrar? Vai lá nas minhas redes sociais, no @ Ricardo Belino, com 2 L's, e você vai encontrar conteúdo vasto, links, conexões, para fazer uma seleção. Porque vou te falar uma coisa, sinceramente, Deman. Tem uma hora que quando você já atingiu um determinado estágio da sua vida, e não quer dizer dinheiro, tá? Não estou falando de dinheiro aqui, seria muito pobre falar sobre isso dessa maneira. Mas você pode decidir aonde você quer investir o seu tempo. O meu já sei quanto vale. E o bom de você saber quanto vale o seu tempo é que você investe naquilo que te dá prazer. Então, por exemplo, ir tomar um vinho com um amigo Dema para falar sobre a vida é um bom investimento do meu tempo. Boa. Agora, estar com um sujeito Chato pra dedéu. chato pra cacete, que vai me encher o saco, que vai me fazer, assim, me arrepender de ter vendido aquilo pro cara, eu não quero. Eu posso não querer. É um direito que me assiste. Eu tenho essa licença poética de dizer não. Porque dizer sim, querido, é fácil. É. O negócio é dizer não. Dizer não pra dinheiro, dizer não pra cheques milionários, pra você não vender sua alma pro diabo. Concordo. Por um sócio que vai te fazer sua vida miserável. É verdade. Não preciso mais disso. Eu falo uma coisa muito similar. Eu falo assim, cara, você quer fazer negócio? Vê se o santo bate primeiro. Com certeza absoluta. O dinheiro dá um problema, cara. O dinheiro é um problema. Vê se o santo bate. Bateu o santo, aí depois você vai vendo as outras Querido, faz coisas. tudo o que você quiser, até mapa astral. Mas faz, querido. É. Faz constelação familiar com o sócio. Mas, querido, se você não tomar a precaução de entender com quem você está falando, com quem você está andando, e se você quer estar andando com uma pessoa assim, você pode querer ou não querer. Né? Eu acho que a gente tem um momento da nossa vida, e pode ser que você diga, mas você está nesse estágio, você conquistou tudo isso, você pode se dar esse luxo. Todo mundo pode. Porque o preço chega, queridão. E se você pode pagar ele mais rápido ou mais tarde, e vai te custar mais caro quanto mais tarde você tomar essa decisão de fazer as escolhas corretas para estar com as pessoas certas, para te levar para o lugar onde você merece estar. E não é só sobre dinheiro. Para mim, é sobre felicidade. E não é felicidade romântica, poliana. Não. Felicidade é um estado impermanente. Pessoas felizes também ficam tristes, só não ficam muito tempo lá. Mas as pessoas felizes, elas são gratas. É isso aí. A gratidão... E gentis. Gratidão é um negócio que faz a diferença, querido. Completamente. Tem cara rico, eu falo assim, aqui na Guaxinland, eu não contrato gente infeliz, vou te falar. O infeliz, ele pode estar rico, eu posso dar piscina de bolinha, é um problema dele com ele mesmo. É ali, isso, é só sobre ele com ele mesmo. É sempre sobre a gente com a gente mesmo. E começa com a gente, não começa com outro.
Né? Porque se você tem essa postura e essa atitude e esse critério, e você expressa algo que você vive na sua vida como uma verdade, porque você é um cara comprometido com a sua felicidade, Sim. mas hoje você pode chegar aqui e tá chateado. É Com normal. certeza. Qual o problema? Aceita que dói menos, querido. Porque aí passa mais rápido. É verdade. O mau humor passa mais rápido. Não, eu não falo de... Uma coisa é clima, outra coisa é estado de vida. Tem Isso. gente que tem a infelicidade em estado de vida. O tempo todo separar. É o coitadismo, querido. Eu escrevi um livro que chama Ninguém é Fudido por Acaso. E é um guia anti-coitadismo, querido. É sobre isso. Qual foi o último livro que você escreveu? Dealmaker. Geomaker. É. Esse foi o último. O último livro. Que ano? Agora, no ano passado. Inclusive com o prefácio do meu querido amigo Shain Zahar, que é uma figura que eu adoro. Sabe que eu sentei na mesa na época que eu tava abrindo as lojas Samsung? Sim. E eu dei um não pro Shain. Opa. Eu era o cara da cadeira da Samsung e tava abrindo loja. A filha do Sim. Shain, namorava um cara chamado Gustavo. Lá antigamente. Uhum. E esse Gustavo chegou e falou, eu quero loja Samsung. Eu falei, senta aqui na mesa. Aí veio o Shain e falou, cara, você tem que ter respeito, esse cara é o cara, etc e tal. Eu do outro lado, Ricardo, eu nem sabia quem que era Shain e tal, não sei o que. Eu sentei e falei, você entende de celular? Perguntei. Você perguntou pra ele? Ele falou, não. Eu falei, você entende de eletrônico? Não. Você entende de PIS, COFINS e substituição tributária de produtos? Ele falou, cara, eu trabalho com livros, com não sei o que, com escola. Sim. Eu falei, então vai dar certo. Eu falei, muito obrigado. E cascou fora. Aí depois os caras falaram, você é louco, cara. Você entrou na sala, cumprimentou o senhor ali de bigode e vazou. Falei, ele não tem nem as mínimas condições para abrir um negócio aqui. Ele só tem dinheiro. Ele é um fenômeno, querido. Mas ele é um fenômeno, né? Aí depois, passaram-se, aí o cunhado dele, não, o genro dele, Sim. insistente, me levou para jantar e foi lá fazer relacionamento, ser interessante. Aí no quinto jantar eu falei, tá bom, vou te dar uma chance. Você vai fazer uma loja no Rio, se funcionar, cara, abriu. Todas as lojas do Rio de Janeiro, da Samsung, e é desse cara que é, ex-genro dele. Querido. Só que o genro dele, ele usou uma ferramenta. Ele falou assim, pro Dema me receber, eu vou ter que trazer alguém que tem um nome maior do que eu. Sim. O cara gostava tanto do genro, cara, que ele saiu lá da Matriz para sentar no escritório aqui na Berrine para conversar comigo. Você vê, né? Tinha poder. Tinha poder. Não, mas é isso. E aí esse mesmo homem, né, que tem uma história maravilhosa, fantástico, libanês, né? Com um sobrevivente, assim, um empreendedor fantástico. E ele, você sabe que um dos projetos de enorme sucesso dele é aquela rede canadense Maple Bear. Sim. Ele começou, Dema, como franqueado, querido. Hoje ele comprou a empresa no Canadá. Porque a empresa do Brasil ficou muito maior que a empresa no mundo. Ele hoje tem mais de 70% do capital da Maple Bear no Canadá. Então, assim, o cara é visionário. Visionário. É comprometido. Não, visionário. Entendeu? Não assim, tem uma coisa que ele não coloca a mão que não... É isso. Porque é um cara fazedor, entendeu? Um cara no bullshit, total. E ele, o dia que nós nos conhecemos pessoalmente, há vários anos, ele começou uma palestra dele dizendo assim, porque eu, Shain Zahar, sou formado na Escola da Vida. Pronto. Querido, eu criei a Escola da Vida em 2008. Falei, não sei o que nós vamos fazer, mas na Escola da Vida a gente está matriculado. Pronto, começou uma amizade maravilhosa, porque muito nós bom. somos alunos da Escola da Vida, os dois sem formação acadêmica, né? Eu tenho um amigo meu que é dono de uma escola lá no sul do país, chama Moa, escola grande. E aí ele foi para, acho que recentemente teve um evento em Londres e o Shain foi. Eu vi pelos stories. Sim. O Shain é um professor de muita gente, viu? Muita. Uma referência. Querido, figura maravilhosa. Eu posso te dizer que eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo, mentor, é meu mentor com certeza, prefaciador do meu último livro, assim, uma história que ele conta, ser contada por ele. Foram obviamente, 15 livros? Sim. Qual foi o primeiro? PDI, Poder das Ideias. Legal. 15 e em 13 países, né? Então tem edições... Como é o nome da editora? É sua editora? Não. A editora atual chama Citadel, que é uma das grandes editoras Sim. aqui do Brasil, né? Inclusive tive ontem o prazer enorme de dividir a mesa e prosas gostosas com o Jorge Gerdau, que também é autor da mesma editora nossa. Então, assim, muito, legal, muito, muito bacana. E eu digo que o Book Club, vamos chamar esse clube do livro, né? Ele é uma coisa muito gostosa, porque ele conecta pessoas.
Eu me conecto com pessoas no mundo inteiro trocando meus livros. Eu vejo um TED que eu achei bacana, mando o meu TED para você, porque você lançou um livro, aí você me manda um livro autografado, eu te devolvo o meu. Essa rede do bem Legal. é muito legal. Além do Trump e do Chaim, me fala mais três empresários que o cara que tá assistindo, ele fala que ele precisa estar monitorado, falando, aprenda da vida desse cara. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o jeito que eu aprendo. Sim. Se alguém fala assim, Demo, eu vou te dar R$1 milhão, você tem que multiplicar R$1 milhão. Um dia eu parei pra pensar. Falei, se eu colocar no banco, na melhor das hipóteses, vai me dar 2% por mês se eu for bom. Uhum. Se eu colocar em ações, pode perder. Uhum. Se eu comprar um terreno, não tem liquidez. Vou ficar ganhando aluguel, posso até comprar e vender, mas vou ter que fazer corretagem. Sim. Se eu abrir uma empresa, pode dar bom, mas pode dar ruim. Sim. Eu pensei, falei, eu tenho que colocar em educação. Sim. Porque se eu investir R$1 milhão em mentoria, em consultoria, em livros, e não sei o quê, e em viagens que vai conectar com as pessoas certas, esse 1 milhão vai virar uma Models no Brasil. Esse 1 milhão vai virar um Trump Tower no Brasil. Sim. Sim. E aí, dito isso, quando o cara fala assim, Dema, você lê livro? Eu leio muito. Eu leio muito. No final do ano, eu acho que eu vou fechar com uns 40 livros. Leio. Só que eu adoro ler biografia, cara. Então eu pego, tipo, Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, leio. Matarazzo, leio. O Gurgel, li recente. História fantástica do fundador da Gurgel. Sim. Pego o Elon Musk, Steve Jobs, o cara da Nike, tudo esse ano. Sim. Aí eu falei, por que você lê isso? Porque eu pego a história da vida de um cara, li do Trump. Sim. Pego a história da vida de um cara que ele demorou 30 anos pra fazer, 40 anos pra fazer, e o cara me dá uma mentoria em pequenos livros onde ele aprende tudo aquilo que ele aprendeu, ele tá ensinando no livro. Com o mínimo de detalhe, eu tive que pagar R$ 69,90 pela mentoria de um multibilionário daquele. É isso aí. Então, para as pessoas que estão assistindo, você é um cara muito culto, você é um cara autor de 15 livros. Quem que a gente poderia acompanhar? Eu sempre pergunto pro cara que senta aqui. Então, então eu vou te responder isso de uma maneira completamente imprevisível. Manda ver. Então, eu vou dizer para vocês se eu posso deixar aqui uma mensagem final, né, com uma recomendação de um autor, mentor, que certamente pode e vai, como na minha vida, impactou no meu destino, chamado O Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry? Você será eternamente responsável por aqueles que cativas. Então, sobre histórias de sucesso que nós temos aí vastas, no Brasil, fora do Brasil, tá tudo bem. Mas eu quero entender, e eu fiz esse exercício, né, de entender o meu papel na vida das pessoas. Boa. Então, se eu posso deixar uma sugestão, não é Pequeno de uma Príncipe. nova biografia de um grande bilionário, mas é o Pequeno Príncipe. Que legal, hein? Eu acho que botar em prática aquela máxima do Pequeno Príncipe é entender o nosso papel para se tornar pessoas úteis, interessantes e gentis. Excelente. Eu acho que com isso a gente encerra essa conversa e deixa de fato algo para as pessoas pensarem, refletirem qual é o papel que elas estão tendo na vida delas hoje, que elas querem ter. Servir para ser servido. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Ricardo, muito obrigado. Prazer Eu sei que você enorme, falou que de só verdade. tua esposa, tua mãe, teu tio, quando tá bravo com você, te chama de Ricardo. Mas não tem problema. Mas teu nome é bonito, nome forte. Eu agradeço. Ricardo Bellino, muito obrigado. Adorei. Eu adorei Esse também, aqui, de verdade. Esse aqui vai ser um dos episódios mais assistidos, você vai ver. Eu vou ter que te mandar umas perguntas. Os caras vão falar assim, adorei, eu queria perguntar tal coisa. Então Pode bota mandar. aí no comentário. Pode mandar a pergunta que eu vou responder com o maior carinho. Adorei a oportunidade. Parabéns Muito pela bem. tua coragem de fazer essa transição, que não é fácil, não é para Não. todo mundo sair da CLT, né, para o CNPJ, com todos os desafios inerentes, mas com muita competência, com essa tua visão, né, de mundo, de relações. Né? Parabéns, eu muito feliz de poder estar com Eu você sei que você é um aqui. cara ocupado, mas eu recebo sempre empresários aí. Um dia vem dar uma palestra para nós.
Pode convidar. Eu mando o teu executivo Manda assistente. o meu assessor para assuntos rodoviários. Ele- Querida, o problema comigo é o seguinte: se você me convida, você corre o risco de eu aceitar. Então, Não, vou adorar. então vai ser. Eu vou gostar também. São empresas... Só que da próxima vez tu não escapa do jantar nem do Não, almoço. aí a gente almoça e janta, E fica a toma tarde vinho inteira. e guarda várias rolhas. Porque a gente vai anotar na rolha as anedotas que a gente vai contar naquele almoço. Muito bom. Tá bom? Galera, eu tenho certeza que vocês gostaram desse episódio, mas eu quero fazer o seguinte, ó, não deixe isso morrer com você. Seja gentil, curta, comente e compartilha com o seu time, com os seus vendedores, com os teus líderes, com os seus sócios, aqueles que precisam dessa fagulha da gentileza, aqueles que precisam aprender com esse homem. Foi excelente o bate-papo. Mais uma Adorei. vez eu quero lhe agradecer, que Deus te abençoe, que Amém. multiplique, que você Obrigado. continue sendo essa pessoa aí cheio de energia. É isso aí. E até o próximo Papo de Expansão. Muito obrigado. Excelente, meu. Foi excelente, viu? Adorei. Também. A gente estourou pra caramba.